Olá, eu sou o professor Renato e nessa aula falaremos um pouquinho sobre um tema que é muito abordado nos exames do Enem e nas provas de vestibular: a nova ordem mundial, ou a nova desordem mundial. O que vem a ser esse sistema? Quais os países centrais que compõem esse novo sistema econômico, geopolítico atualmente? Vamos à aula, então. Primeiramente, precisamos entender o que vem a ser essa nova ordem mundial. Simplesmente é um processo, um plano geopolítico internacional das correlações de poder e de força econômica entre os principais países, e esse processo se dá principalmente após a Guerra Fria. Somente para lembrar, até o final da Primeira Grande Guerra, os Estados Unidos já se apontava como grande potência mundial, economicamente falando. O tanto que o país sai dessa Primeira Grande Guerra vitorioso, fazendo com que o seu poderio econômico aumentasse cada vez mais. Mudando um pouquinho e continuando nesse processo histórico, chegando à Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, o mundo então se divide em duas grandes potências. De um lado, os Estados Unidos, que mantém uma ideologia, uma força capitalista, e do outro lado, a antiga União Soviética, reunindo os países do chamado Bloco Socialista. Então era assim que o mundo se dividia. E a Guerra Fria, ela foi muito importante nesse processo de bipolaridade, vamos dizer assim, porque de um lado tinha um processo socialista com a antiga União Soviética e do outro lado o capitalismo com os Estados Unidos liderando esse processo. De 1945, basicamente, até o final dos anos 80, o mundo se dividia mais ou menos nessa posição. Os Estados Unidos, como principal polo e centro político, militar e econômico do sistema capitalista, mais ou menos aqui em cima, como a gente pode observar no mapa, e alguns países da Europa, o próprio da América do Norte, alguns países da Oceania que configuravam também um processo do sistema capitalista. E, do outro lado, os países que compunham o bloco socialista, que tinha como principal polo ou centro político e econômico a União Soviética, e alguns países que mantinham relação com esse sistema socialista. Esse processo ele dura um bom tempo e o socialismo tinha por base um ideal muito interessante que, se vivido basicamente, era algo que poderia dar certo. O socialismo idealizava uma sociedade igualitária, onde todos tinham direito a tudo. O Estado, basicamente, era o dono dos bancos, dono das fábricas, dono das terras, dono dos sistemas de crédito, e era o próprio Estado que deveria distribuir essa riqueza, fazendo com que a população desse sistema socialista tivesse uma vida decente.
Já o sistema capitalista tinha ideias totalmente contrárias do socialismo. Basicamente, o capitalismo, a felicidade individual era o ponto-chave, era o principal. O Estado justo não era aquele que dividia os bens com todos, como era feito no socialismo. No capitalismo, o Estado justo era aquele que garantia a cada indivíduo a condução de procurar livremente o seu lucro e construir uma vida feliz. Ou seja, a vida individualista. As soluções dos problemas do capitalismo vinham depois, para segundo plano. E assim se deu esses dois sistemas que vai perdurar por um bom tempo. Só que o socialismo não caminhou, não foi à frente por alguns problemas graves, né? Um deles foi a falta de participação do povo nas decisões do governo. O povo quase não participava ou não participava dessas decisões. A falta de liberdade de pensamento e expressão. E, por fim, a formação de um grupo político altamente privilegiado. Ou seja, o povo quase não... Aquele propósito pregado pelo socialismo não foi vivido, né? Fazendo com que muitas pessoas ficassem empobrecidas. E um dos fatores interessantes e importantes do socialismo para essa divisão também foi o Muro de Berlim, que dividia as duas Alemanhas. E, justamente, o socialismo enfraquece a partir do momento em que há a queda do Muro de Berlim, em 1989. Até então, o mundo era visto nessa chamada bipolaridade. De um lado, o capitalismo e de outro, o socialismo. De um lado, os Estados Unidos e de outro, a União Soviética. Nos dias atuais, nas novas ordens atuais, já vemos totalmente diferente. Os países do norte, chamados países desenvolvidos, e os países do sul, que são os países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento ou países emergentes, onde se encontra o Brasil. Então, essa era a atual configuração. Capitalismo, em cima, com alguns países da Europa, Estados Unidos, Canadá, boa parte da Oceania, e os países da África, da Ásia e alguns países da América do Sul. Só que o importante é dizer que após esse processo da ascensão ainda mais do capitalismo, aparecem alguns países que vão começar a fazer frente à economia dos Estados Unidos. Aí a gente já sai de um sistema de bipolaridade para um sistema de multipolaridade. Os Estados Unidos agora eles dividem o poder econômico não só com alguns outros países, Japão, né, e os países da União Europeia, onde se trava um novo equilíbrio mundial, né, os três polos de poder, onde os Estados Unidos ele não é mais o detentor do poder central, mas ele divide esse poder com outros países. E hoje nós temos essa divisão. De um lado, países, áreas de influência dos Estados Unidos, entre esses países está o Brasil, né? No meio,
países, áreas de influência da União Europeia, como a Alemanha, e, do outro lado, países de área de influência asiática, japonesa. E aí incluímos Japão, China e os países da Ásia. Ou seja, essa é a nova ordem multipolar, não mais bipolar. Né? Então, com a degradação do mundo socialista, com o fim do mundo socialismo e o fim das grandes guerras, houve a necessidade de enquadrar novos países na economia do mercado, como foi falado anteriormente. Surge então essa divisão do norte e sul, onde o norte representa os países desenvolvidos e o sul representando os países subdesenvolvidos e os países em desenvolvimento. Os Estados Unidos agora não dividem o poder da economia sozinho. Existe também a ascensão dos países que foram colocados no novo equilíbrio de poder mundial, o que nós chamamos de multipolaridade com os 3 polos de poder. Espero que algumas dúvidas foram tiradas. Até uma próxima.